Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre polinômios, função polinomial, valor numérico de um polinômio e raiz de um polinômio. Chamamos expressão polinomial ou polinômio na variável complexa x toda expressão da forma axn vezes x elevado a n, a n menos 1 elevado a x, vezes x elevado a n menos 1, e assim por diante, até a soma do termo independente que a gente chama de a índice zero. Então tá aqui, ok? Esses elementos aqui que vêm à frente da variável x são os números complexos, que nós chamamos de coeficientes. N é um número inteiro positivo, ok? O maior expoente de x com coeficiente não nulo é o grau da expressão. Veja, por exemplo, as expressões polinomiais. 4x mais 6 é uma expressão polinomial do primeiro grau. X ao quadrado mais 3x é uma expressão polinomial do segundo grau. X ao cubo é uma expressão polinomial do terceiro grau. 6x2 mais 1 menos i vezes x mais 5 é uma expressão polinomial do segundo grau. Pela definição, não são expressões polinomiais. X elevado a menos 2 mais 3, x elevado a menos 1 mais 1, pois o expoente da variável x não pode ser negativo. X sobre 3 mais 1 sobre x sobre 2, mais 1 sobre x elevado a 2, mais 1 sobre x, pois o expoente da variável x não pode aparecer no denominador. X elevado a 3 sobre 2, mais 5x elevado a meio mais 6, pois o expoente da variável x não pode ser fração. A raiz cúbica de x mais 6 vezes a raiz quadrada de x mais 2, pois o expoente da variável x não pode aparecer sob radical. As funções polinomiais complexas, onde o meu domínio é o conjunto dos números complexos, o meu contradomínio é o conjunto dos números complexos, definida por expressões polinomiais, são denominadas funções polinomiais. Assim, f de x é igual a 2x menos 1 é uma função polinomial do primeiro grau. F de x igual a 3x2 menos 2x menos 1 é uma função polinomial do segundo grau. F de x igual a x ao cubo menos 6x ao quadrado mais x menos 1 é uma função polinomial do terceiro grau. F de x é igual a x ao quadrado menos i x2 é uma função polinomial do quarto grau. Então, toda função é definida por f de x igual à equação, né, ao polinômio genérico aí que nós vimos anteriormente. E nós identificamos seus termos. Para todo x complexo, é denominada função polinomial de grau n, em que n é um número inteiro positivo. Se o grau da função polinomial for zero, então a função é definida por f de x igual ao termo independente, a zero, sendo esse termo dependente diferente de zero. Exemplos: f de x igual a 5, na realidade isso é uma função constante, né? F de x igual a menos 2. A cada função polinomial associa-se a um único polinômio e vice-versa, de forma que não há confusão e nos referimos indistintamente às funções polinomiais ou aos polinômios. Exemplos: p de x igual a 5 é um polinômio de grau 0 ou polinômio constante. P de x igual a 2x mais 1 é um polinômio do primeiro grau. P de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6 é um polinômio do segundo grau. Define-se o polinômio identicamente nulo como polinômio cujos coeficientes são todos nulos, ou seja, P de x igual a zero. Como o polinômio identicamente nulo não tem coeficiente não nulo, não se define grau para ele. O valor numérico de um polinômio. Considere um polinômio p de x e um número real k. O valor numérico de p de x para x igual a k
é o número que se obtém substituindo x por k e efetuando os cálculos necessários. Indica-se P de k. Então, P de k é o valor numérico de P de x para x igual a k. Exemplos. P de x igual a 2x2 menos 3x mais 5 para x igual a 4. Nós temos aí o P de 4. Ou seja, nós vamos substituir o x por 4. Vai virar uma expressão numérica. Resolvendo a expressão, nós achamos aí o 25. Ou seja, isso significa o seguinte, que o 25 é a imagem do 4. É uma função, né? P de x igual a 4x ao cubo menos 3x2 mais 5x menos 10 para x igual a 3. Substituindo x por 3, nós vamos achar o valor numérico, que é a imagem do 3, que é o 86. P de x igual a 3x2 menos 7 para x igual a i. Substituindo x por i, lembrando que i ao quadrado é igual a menos 1, certo? Nós temos aí que P de i é igual a menos 10, ou seja, a imagem de i é menos 10. Raiz de um polinômio. Se um número complexo k é tal que P de k é igual a zero, então esse número é chamado raiz do polinômio, P de x. Exemplos. P de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 10. P de 5, substituindo x de 5, eu acho zero. Então, 5 é raiz do polinômio. Ok? Vamos fazer aí P de 3. P de 3 é igual a menos 2, que é diferente de zero. Então, 3 não é raiz de P de x. P de x igual a x ao cubo menos 3x2 mais 2. Fazendo P de 1, ou seja, substituindo x por 1, eu acho o valor zero. Então, 1 é raiz de P de x. Fazendo P de 0, eu acho P de x igual a 2. E 2 é diferente de 0, então P de x, então 0 não é raiz. P de x é igual a x ao quadrado mais 1. Fazendo P de i, eu acho 0. O valor numérico, né? A imagem, né? Então, i é a raiz de P de x. P de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 3. Fazendo P de menos 1 dá 0, menos 1 é raiz. Fazendo P de menos 3 também dá 0, menos 3 é raiz. Né? E para se achar as raízes de um polinômio, né? Você iguala ele a zero, ele vira uma equação e você resolve a equação. No caso aqui é uma equação do segundo grau, eu acho as raízes aqui, ó, menos 1 e menos 3. E aqui a representação, né, no gráfico, o gráfico da coisa. Percebam que a representação desse polinômio de segundo grau é uma parábola com a concavidade voltada para cima porque o a é positivo. Ok? E o gráfico intercepta o eixo x em menos 3 e menos 1, que são as raízes, e intercepta no eixo y o 3, porque o termo independente é o 3. Ok? Só para lembrar aí a função lá do segundo grau, vista lá no primeiro ano do ensino médio. Ok, deixe o seu like e se inscreva no canal.